A partir de agora, o resumo do que foi falado entre a conversa do Scooby com o Arthur. O Arthur expôs tudo aquilo que deixou ele incomodado durante a permanência dele no quarto secreto. E ele aproveitou para jogar na cara do Scooby todas as falas e incoerências do Scooby com a amizade, porque esse foi o foco da conversa do Arthur com o Scooby, foi bater muito na tecla da amizade. Embora o Scooby tentasse voltar, ou então distorcer alguma coisa que o Arthur estava falando, o Arthur estava num espaço de sempre posicionar e falar que não era sobre isso, não era sobre o jogo, era sobre a amizade, que foi exatamente o que o público aqui fora apontou, que houve ali uma certa incoerência por parte do jogo do Scooby com o Arthur, que olha, o Scooby ficou até meio exaltado em alguns momentos aí. Mas o resumo a partir de agora, depois da vinheta. Vamos lá, deixa o seu like aí se você ainda não deixou e se inscreva no Bora Comentar, que aqui tem resumo e a cobertura ao vivo e completa do BBB. Roda aí! Olá pra você, eu sou o Dieguinho e estamos de volta com mais um Bora Comentar. Pra você que tropeçou e caiu aqui no canal, já aproveita pra me seguir, dar aquela moral lá no Instagram, viu, gente? Ajuda demais pra gente que trabalha com conteúdo aqui na internet. Olha só, na conversa que o Scooby teve com o Arthur, que foi uma conversa bem quente, intensa e com muita troca de acusações, mas você fez isso e aquilo, o Arthur virou logo no começo e falou o seguinte: então, das pessoas, tiveram duas que eu me chateei com as coisas que foram ditas, você e o DG. Em lugares diferentes, claro. Eu entendo o seu jeito, leva tudo de um jeito mais leve e eu entendo isso. A gente só se decepciona com quem a gente gosta e cria expectativa. Isso é verdade, né? O Arthur tá falando aí, é verdade. O que me chateou foram alguns pontos, e aí o Arthur já logo fala. A parada do sono, quando você falou, será que ele dormiu porque tava... Será que ele foi eliminado porque tava dormindo muito? Amei o tom das comadres, daqui a pouco a gente fala disso. Será que ele dormiu? Obrigado pelo superchat. Será que ele foi eliminado porque ele dormiu muito? Isso foi uma coisa que o Scooby falou logo depois da eliminação do Arthur, né? O que me chateou foi que eu dividi porque que eu tava dormindo, eu dividi isso com vocês, teria dito ali o Arthur para o Scooby. Ele falou isso, olha, eu dividi pra vocês o motivo pelo qual eu tava dormindo. E a forma como você falou, deu a entender que você não sabia do que se tratava. Parece que você não sabia por que eu tava dormindo. Os motivos pelo qual eu tava mais reservado, mais na minha. O que me chateou é que eu dividi com vocês. Eu não tava dormindo por causa de sono, teria dito o Arthur nessa conversa que teve aí com o Pedro Scooby, certo? E aí, tá aqui ó, o diálogo pra você, tá aí a fala do Arthur, certo? Aí o Arthur falou mais, e o Scooby se defendeu, falou o seguinte, o Scooby falou assim, ó, eu não posso falar pros outros algo sobre o que você me contou, mano. Aí o Arthur, mas do jeito que você falou, parece que você não sabia o motivo de eu estar dormindo. E a gente sabe que o Scooby contou de um jeito que ele tava tentando arrumar um motivo pra explicar a saída do Arthur, né? Aí beleza, a conversa entre eles continua quente, firme lá na academia, e aí eles continuam trocando ali algumas acusações. Aí, vamos lá, você falou que nunca me retratei no lance do Thiago, mas não é verdade. Isso foi outra fala que o Scooby teve sobre o Arthur também. A gente sabe que o Arthur teve aquele atrito todo com o Thiago naquela semana polêmica da saída do Thiago Abravanel. E aí, o Scooby também falou depois da saída do Arthur que um dos motivos que poderia ter feito o público eliminar ele teria sido todas as polêmicas e a falta de retratação depois dele não ter puxado o Thiago pra fazer aquela prova do líder, que você deve se lembrar muito bem. E aí, lá vai o Scooby jogar isso na cara do Arthur também. E o Arthur jogou isso de novo pra ele. Falou, mano, você também disse que eu não me retratei. Só que eu me retratei sim. Você viu a conversa toda? Aí o Scooby falou. Falei depois pro Gustavo o porquê eu achei teu marco tão grande aqui dentro, mas não falei aquilo e não falei que isso foi o motivo, e a gente sabe que o Scooby falou, né? Então o Scooby já foi contraditório nesse momento aí lá da conversa que ele tava tendo com o Arthur lá no quarto, né? Em outro momento, o Arthur fala pro Pedro que não se retratou pelo modo de agir pós-prova do líder que coroou a Lina. O que eu achei estranho foi você dizer que nunca se vamos lá, vamos entender. O que eu achei estranho foi você dizer, ele nunca se retratou. Eu me retratei várias vezes, me retratei no mesmo dia, no jogo da discórdia. Pedi desculpa pra vocês na mesma hora, depois no raio-x, depois eu falei de novo. Aí o Pedro Scooby virou e disse o seguinte, mas eu falei que eu pedi desculpas, inclusive por ter te chamado pro jogo da discórdia. Aí o Arthur virou e disse, eu escutei o todo, tô falando das partes que me chatearam. Assim como você fala que eu tô feliz e que as pessoas que eu queria que ficassem na final, desde o início
início ficaram. Aí o Pedro Scooby, desde a primeira semana. Aí o Arthur, você não falou primeira semana, eu assisti. Ou seja, o Scooby foi incoerente também quando ele disse quem ele queria na final com ele. Por quê? Porque quando o Arthur tava na casa, o Scooby já tinha falado, pô, mano, eu quero que a gente vá pra final e lá. Só que aí, quando o Arthur sai, o Scooby virou e falou pras meninas. Ele colou na Lina, porque viu que ela tava forte, achou que ela tava forte, e colou nas outras pessoas e pediu ali, obviamente pediu ali pra elas, né, explicarem, tentarem colocar a visão delas, por que o Arthur teria sido eliminado. Nem as meninas acreditaram na eliminação do Arthur naquele momento, e aí o Scooby vira e fala, pô, mas você lembra lá na primeira semana, ô Lina, que eu falei que vocês iam estar na minha final? E o Arthur viu e ouviu o Scooby falando disso, e jogou na cara dele agora, nessa conversa que eles tiveram lá na casa, certo? E logicamente o Scooby continuou tentando se explicar lá, com bastante gesticulação lá na academia, né? Eu sou totalmente diferente do PA, eu não acho que sair daqui é o fim do mundo. Se o DG saísse, que é o meu irmão, eu não me abalaria, disse o Scooby. Tentando explicar pro Arthur que não foi algo pessoal com ele, foi o jeito dele de lidar com as coisas mesmo. E aí eu não duvido, tá, gente? Porque o Scooby é meio FODA-SE, entendeu? O Scooby é meio assim, né? E ele já demonstrou pra gente que ele é essa pessoa. É o jeito do Scooby, ele não tá nem aí pra nada. Bom, isso não foi o que pegou pra mim, teria dito o Arthur. Mano, não foi você não ter ficado chateado com a minha saída, não foi isso que pegou pra mim. Porque eu sei que você é essa pessoa. Ou seja, o Arthur tá falando, não foi você não ficar chateado com ter saído, não foi isso que pegou. Foi a história do sono, tá? Arthur, tiveram duas pessoas que eu me chateei com coisas que foram ditas, que é você e o DG, e ele volta a falar a respeito disso aí, tá certo? Tá aí a narrativa que o Pão tanto queria, disse aqui a Débora Mabara aqui nos comentários. Deixa eu dar uma rápida lida aqui no superchat que a Débora mandou. Que a Débora mandou aqui um superchat interessante pra gente poder ler aqui também, porque a narrativa que o Arthur tenta imprimir nessa conversa... Isa, o Twitter saiu do ar. O Twitter acabou de sair do ar. Legal. Eu tava trazendo todo o resumo pra vocês, mas o Twitter vai de cabeça. Então, gente, o que acontece? Tá aqui, ó, saiu do ar maravilhosamente bem, tá aqui, ó, saiu do ar o Twitter, é uma maravilha. O Twitter quando ele sai do ar é sensacional. Mas aí, gente, vamos lá. O Arthur continua conversando com o Scooby e eles voltam a tocar na tecla do sono. Isso pegou muito na conversa deles. O Arthur voltou nesse assunto várias vezes pra deixar claro, mano, não é questão de jogo que me chateou. Por quê? Todas as vezes durante a conversa, o Scooby tenta falar pro Arthur, mano, o que aconteceu foi que no jogo eu te achava o cara mais forte. No jogo eu queria achar uma explicação, eu queria achar um motivo pra explicar pras pessoas que estavam na casa por que você tinha saído. E eu não encontrava esse motivo. Olha aí, Isabela, pra você ver que eu não tô mentindo. Saiu do ar essa porcaria desse Twitter aí. Bom, e aí ele fala, eu queria arrumar uma explicação pra entender por que você tinha saído, mano. Pra mim, você era a pessoa mais forte aqui do jogo. Você me trouxe pro jogo, Arthur. Foi você que me fez jogar mais. Foi você que me fez ter um foco maior pro game. Você me trouxe pra esse lugar. Volta ali a bater na tecla o Scooby na conversa ali com o Arthur. Então, o Scooby tenta deixar claro que não foi uma questão pessoal, tá? Que ele não quis fazer por mal. O Scooby tenta falar isso pro Arthur. Eu não fiz por mal. Eu não falei mal de você simplesmente por falar. Eu simplesmente estava tentando arrumar explicações e motivos pra entender por que você tinha saído, irmão. É isso que o Scooby tenta falar várias vezes lá pro Arthur durante essa conversa. O clima entre eles foi um clima de uma conversa acalorada, quente, intensa, mas foi até tranquilo, tá? Não houve nenhum tipo de ofensa, de gritaria, nem nada. Aí o Scooby vira pro Arthur e fala assim, mano, e aí? Beleza, a gente tá resolvido? Não, irmão, beleza. Aí o Arthur vira e fala, só posso te fazer um pedido? Não comenta nada do que a gente falou aqui entre a gente pra quem tá lá na casa. Fala que a gente trocou uma ideia, a gente tentou se alinhar aqui sobre algumas coisas que eu vi, mas fica só por isso mesmo. Aí o Scooby vira e fala, não, mano, fica tranquilo, eu não vou comentar nada não, fica de boa, você sabe que eu não faço essas paradas e tal, blá, blá, blá. Beleza. Aí foi uma hora que a conversa tava encaminhando pro fim, aí o Scooby vira pro Arthur e fala assim, Scooby, Arthur, me conta aí, como é que era lá o quarto, você pode falar? O Arthur vira e fala, pô, mano, eu até posso falar, né, mas eu prefiro guardar pra mim. O Arthur vira e fala, não vou falar pra você, entre outras palavras, né? Mas ele fala, prefiro guardar pra mim. Aí o Scooby fala, pô, mano, mas por que você vai guardar pra você? Pô, você acha que eu vou sair contando pra geral? Você acabou de me pedir pra não falar pra ninguém? Aí o Arthur vira e fala, mas, mano, o que aconteceu lá dentro, eu prefiro guardar pra mim. Quando você sair lá fora, você vê
disse aí o Arthur em relação a essa pergunta que o Scooby fez. Só que aí o Scooby mete um argumento completamente nada a ver e fala assim, mas Arthur, vem cá, você... o pessoal lá fora não viu que você tava no quarto? O pessoal lá fora, a gente, nós, público que estamos acompanhando. Não viram que você tava no quarto? Aí o Arthur falou, viram que eu tava no quarto. Assim, por quê? Aí o Scooby fala, então, porque se o pessoal lá fora viu que você tava no quarto, por que eu não posso saber? Tem sentido? Mesma coisa que eu falava assim, gente, o que este copo tem a ver com este copo? Nada. São dois copos completamente diferentes. Entendeu? Então, assim, o Scooby tentou meter um argumento ali pra tentar tirar do Arthur alguma informação do quarto, como era o quarto, se tinha tela, se ele ouviu o que aconteceu, se ele não viu e tal, não sei o que. A única coisa que o Arthur falou para o Scooby foi, mano, eu vi e ouvi o que você falou sobre mim no game. E aí você já sabe, né? Não preciso nem adiantar pra você o que aconteceu. O Arthur levanta, sai da academia, porque a conversa que eles tiveram foi lá na academia. Eu mostrei pra vocês aí agora há pouco, ó lá, foi lá na academia. E você vê aí por essa imagem que o clima entre eles foi um clima muito tenso. Foi muito quente, foi muito intenso também a forma que eles lidaram aí, tá bom? Deixa o seu like, é muito importante. Você que é novo ou nova no canal, aproveita pra se inscrever, tá bom? Eu tô aqui ao vivo em 3 horários todos os dias, 9 da manhã, 1h30 da tarde, 6 da tarde, sempre à sua disposição com muito conteúdo aqui pra você no Bora Comentar. Fechou?